Pensamentos proibidos. Neste exorcismo solene, estamos ministrando para você essas palavras sobre o pensamento. Nós já falamos sobre, em nome de Jesus, vamos pensar o positivo. Pensamento forte é só com Jesus. Pensamento de caridade. Pensamentos do mal, como evitar? Pensamentos de cura. Pensamentos invencíveis. Como formar pensamentos positivos? Pensamentos evolutivos. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos proibidos. Esses temas nós vamos selecionar e colocar numa lista no nosso site, no canal Yahvé, e depois vocês poderão rever para relembrar o que nós dissemos aqui. Quais os pensamentos proibidos para nós? Se nós fôssemos discorrer, são centenas deles, né? São muitos pensamentos que são proibidos. Mas nós vamos falar apenas em 3 nesta noite. Primeiro, pensamento de vingança. Às vezes uma pessoa faz o mal para você, faz algo que entristece seu coração, que deixa você muito eufórico, muito furioso e muito revoltado. Você então guarda no seu coração aquele desejo de vingança. Eu já contei aqui um caso que aconteceu aqui em São Paulo, aqui no Brás. Um senhor que ele veio da Bahia, à procura de um homem aqui em São Paulo. Ele guardou um ódio no coração, uma vingança. E ele pensava assim: quando eu encontrar esse homem, eu vou matá-lo. E ele saiu da Bahia e veio para São Paulo, ficou 10 anos procurando essa pessoa. E teve um dia lá no Brás, ele encontrou este homem. Ele estava armado. Ele disse assim: olha, eu demorei, mas te encontrei. Pois eu vim aqui em São Paulo para acabar com a sua vida. Puxou o revólver e matou a pessoa. Pensamento de vingança é proibido, porque está escrito na Santa Bíblia: não vos vingueis a vós mesmos, diz o Senhor, através do apóstolo São Paulo, na Epístola aos Romanos. Não vos vingueis a vós, de vós mesmos, porque minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o pensamento de se vingar de alguém, de forma nenhuma você é proibido pensar em vingança. Nós somos proibidos em pensar em vingança. Assim seja. Porque a vingança é uma coisa tão boa que Deus não deu para ninguém, guardou para ele. E ele disse: minha é a vingança. Então, esse é um pensamento proibido. Outro pensamento proibido por Deus para nós é o adultério. O capítulo 19 do livro de Mateus, do Evangelho segundo escreveu São Mateus, nós vamos aqui abrir. Vamos ler aqui os versículos que estão logo aqui. E diz assim: os fariseus vieram perguntar e pôr Jesus à prova: é permitido um homem rejeitar sua mulher por motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher? Diz: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão 2 em uma só carne. Assim já não são 2, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles, os fariseus: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? E Jesus respondeu aos fariseus: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, desposa uma outra e comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também o adultério. Se tal condição do homem respeita a mulher, melhor não se casar.
respondeu: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra. Então, o nosso Senhor, aqui falando para os discípulos, né, ele diz assim: olha, não ouvistes o que foi dito no passado? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com o pensamento de adultério, um pensamento mau, cometeu o adultério. Então, é proibido pensar isso aí, né? É proibido. É um pensamento proibido por Deus, pessoal. Não é pela igreja, não é pela Cúria, não é pelo Vaticano, mas por Deus. Proibido pensar no adultério. Pensar, olha só, pensamento proibido que estamos falando. Primeiro, vingança, adultério. Outro pensamento proibido. São diversos, nós estamos falando apenas de 3 nesta noite. Pensar em ser Deus. Vocês sabiam que existem homens loucos nesta terra que pensam em ser Deus? Isso mesmo. Tem homens loucos neste planeta Terra, neste mundo, que chegam ao pensamento de ser Deus. Nós podemos ter exemplo na Bíblia, como o primeiro homem que teve esse pensamento foi Nimrod, capítulo 11 de Gênesis. Você vê ali, quando o primeiro anticristo citado na Bíblia Sagrada, Nimrod, pai das abominações, o pai da anarquia espiritual do planeta, ele disse assim: olha, nós vamos fazer aqui uma grande torre, nós vamos fazer aqui o centro do mundo, e nós vamos fazer o comando do mundo. Mas no coração dele existia o pensamento de ser Deus. Também outro homem que se colocou no lugar de Deus, Nabucodonosor, do primeiro império mundial. Nabucodonosor, ele tinha no seu coração, tinha na sua mente, que ele era Deus. E muitos outros homens tiveram essa mesma intenção. Hoje, nos nossos dias, em pleno ano 2015, existem na Terra muitos homens que pensam como Deus. E pensam que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Um dos homens poderosos da Terra, chamado Putin, lá da Rússia, recentemente ele declarou que ele é um homem perfeito, que ele é um homem que não tem erro. O Putin da Rússia fez essa declaração nesta semana. Nesta semana, ele declarou dizendo que ele é um homem que não é um homem perfeito, que não tem erro. Será que ele está falando a verdade? Por ele ser um líder político, presidente um dos maiores países da Terra, e poderosos também, que é a Rússia, o Putin, ele disse que ele não tem erro e que ele é perfeito. O que a palavra de Deus diz para nós? Com respeito aos homens, a palavra diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No livro de Salmos, vamos ver Davi inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: Deus olhou desde os céus a terra. Deus olhou desde os céus a terra e não viu um justo, nem um sequer. Vamos ler isso aqui? Vamos aqui para o Salmo da Bíblia, Salmo de número 13, né? Na outra Bíblia, o Salmo 14. Salmo 13, vamos lá. O Senhor do alto céu observa o filho dos homens, para ver se acaso existe alguém sensato que busca Deus. Mas todos eles se extraviaram, se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Olha a palavra dizendo. Então, o que o Putin lá da Rússia declarou nesta semana para o mundo, dizendo que ele é um homem perfeito, um homem sem erro. Então você vê a soberba do homem, por ele ser um homem poderoso, comandante de uma das maiores nações da Terra, o Putin, presidente da Rússia,
Ele declarou para a imprensa mundial de que ele é um homem perfeito, um homem sem erro. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é diferente daquilo que ele declarou. Todos se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem. Nem um só, nem mesmo um só. Nem mesmo um só, diz as Escrituras. O apóstolo São Paulo, ele disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos carentes. Mas em meio a essa carência espiritual, ao estado caótico do homem espiritualmente, ainda há homens nesta terra que pensam em ser Deus. Que pensam em ser um Deus. Nós podemos ver na Bíblia o pecado que levou à queda de Lúcifer. Foi o pecado de querer ser igual a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 14, ele descreve a intenção de Satanás, antes mesmo da criação do homem. Ele diz, subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A Escritura diz que ele, segundo o capítulo 28 de Ezequiel, o querubim ungido que cobria, que vivia em pedras preciosas, ele foi excomungado dos céus. O pecado que Satanás cometeu no seu coração foi pensar em ser igual a Deus. Por incrível que pareça, Satanás levou o homem também a praticar esse mesmo pecado. A queda de Adão, pessoal, a queda do homem se deu pela cobiça, pelo pensamento de ser Deus. Porque, vamos ver o diálogo que está lá em Gênesis, capítulo 3. O diálogo que Satanás teve lá com o casal do Jardim do Éden. Quando eles... Foi assim que Deus disse: de toda árvore do jardim comereis, e desta aqui não tocareis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerais. Note que essas palavras que Satanás repetiu, ele estava sugerindo uma dúvida. Ele estava sugerindo uma dúvida no coração do homem. Entendeu? Foi assim que Deus disse. Quer dizer, a maneira como ele comentou com o homem foi deixando o homem com um ponto de interrogação. Aí, naquele êxtase de um ponto de interrogação que surgiu na cabeça de Adão, ele então lançou: sabe por que ele proibiu de vocês comerem ali? Sabe? O motivo é o seguinte: porque ele sabe que no dia em que vocês comerem aquele fruto, vocês serão igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Então, vocês notem aí no diálogo que Satanás teve lá com o homem no Jardim do Éden, foi um diálogo para persuadir o pensamento do homem semelhante ao pensamento de Lúcifer de cobiçar e de ser igual a Deus. E aí, a consequência foi funesta, foi terrível, que nós conhecemos pelas Escrituras. O homem perdeu a comunhão por ter cometido, por ter pensado em ser igual a Deus. Tem pessoas, tem homens pensando em ser igual a Deus. Um pecado terrível, porque nunca o nosso Pai Celestial permitirá que alguém ocupe o lugar dele. Nós não precisava de Deus se explicar na palavra, mas está escrito assim: a minha glória não a darei a outrem. A minha glória não a darei a outrem. Então, pessoal, Deus nunca irá entregar a glória dele para ninguém, nunca. O que o homem tem que fazer é reconhecer que ele é servo e que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Assim seja, pensamentos proibidos. Não podemos pensar em vingança. Não podemos encenar o adultério na mente. Porque está escrito lá em Tiago que a concupiscência, que é o desejo, né? A concupiscência, quando ela é fecundada, ou seja, quando ela tem continuação, então ela gera o pecado.
E aí, consequentemente, vem a morte. E Tiago explica isso lá na Epístola a Tiago. Quer dizer, já dizia o homem de Deus, o primeiro olhar é inevitável, o segundo olhar é intencional. Quer dizer, o pensamento proibido, você pode até pensar, mas você não pode perpetuar o pensamento. Entendeu? Pensamento de vingança, tem que podar. Pensamento de adultério, tem que podar. Pensar em ser Deus, isso aí é terrível. Isso aí é terrível. Pelo fato de alguns homens na terra terem dinheiro, serem poderosos, eles pensam em ser Deus. E falam até. Existem seitas, né? Nós temos aí a lista de explicações sobre seitas, e as seitas esotéricas que existem no Brasil traz esta filosofia, dizendo que nós somos semideuses. Que nós somos semideuses. Até mesmo os mormons têm essa crença. Entendeu? Então tem que se ter cuidado. Que o mais glorioso que será a nossa coroa lá nos céus. Mas nunca nós ocuparemos o lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca, pessoal. Nós vamos ser como anjos, magníficos e maravilhosos, para sempre, e será uma satisfação plena para nós. Então, aqueles que são conhecedores das Escrituras, claro que não vai deixar esses pensamentos proibidos perpetuar na sua mente. Próxima sexta-feira nós vamos falar o que nós podemos pensar das pessoas. Uma pergunta interessante. Por exemplo, você olha assim uma pessoa sendo presa na televisão. Por essa semana a televisão mostrou, né, aquele caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, daquele rapaz que morreu, aquele rapaz que sequestrou a mulher, e dentro do ônibus, né, ele ficou lá com uma perturbação, no final ele acaba morrendo, e a moça, aconteceu aquelas coisas lá ruins, a moça ficou até sem voz até hoje, entendeu? Aí você vê aquele jovem que faz aquela coisa ali, de repente você começa, puxa, tomara que ele seja preso, puxa, tomara que a polícia pegue. Será que nós podemos pensar essas coisas das pessoas, mesmo as pessoas que cometem crimes, mesmo as pessoas ruins, aquelas pessoas que fazem as coisas ruins conosco, podemos pensar o juízo sobre as pessoas? O que pensar das pessoas? Vai ser o nosso próximo tema na próxima sexta-feira, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Hoje é o dia dos namorados, né? Dia dos namorados, então você, como eu já falei, né? Você vai dar um presente, né? Vai dar um abraço no seu amor, no seu esposo, dar uma luz. É muito bom, viu? Fazer isso aí, muito bom. Bem, mesmo que você não dê um presente, mas pelo menos um abraço, uma palavra, olha, eu amo você, eu quero casar de novo com você. Muito bom fazer isso, viu? Muito bom. Hoje mesmo eu acordei de manhã e falei assim, lá na minha casa, antes de vir para a igreja, eu falei assim, hoje eu vou dar um abraço na minha namorada. Aí a missionária olhou para mim, né, minha esposa, né, olhou para mim, o que você falou? Porque ela estava meio dormindo, né, eu falei assim, hoje eu vou dar um abraço na minha namorada. Ela, quem? Aí você, sua boba. Aí a velhinha, minha cachorra, ficou olhando, né, ficou olhando assim, o que é isso aí? O que é isso aí? Ficou me olhando com aquela cara de cachorro, ó, velhinha, sai pra lá. E aquele abraço, Deus te abençoe, entendeu? Muito bom dar um abraço, né? Pelo menos nesses momentos, né? A pessoa que você ama. E eu fiquei muito triste nessa semana. Domingo passado, vocês sabem que houve aí um desfile, né? Desfile da Parada Gay aqui na Avenida Paulista, que é um dos maiores do mundo, presença de televisão estrangeira, e teve umas coisas lá desagradáveis, que foi comentada até no Congresso Nacional. Temos nada a ver com outras homossexuais, cada um tem o seu comportamento, tem a sua vida, nós não temos nada a ver com a vida de ninguém, nem com lésbica, nem com homossexuais, não temos nada a ver, cada um tem o seu comportamento. Mas eu tomei conhecimento que a CNBB, o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu uma nota de repúdio
a atitude de alguns, não todos, alguns homossexuais que fizeram atos criminosos de vergonha e de escárnio aos símbolos da igreja, né? Inclusive usando a cruz, uma coisa terrível. Os deputados lá em Brasília fizeram uma manifestação também contra a atitude desses alguns, não foram todos, alguns que fizeram sacrilégio, escárnio com as coisas sagradas. E eu, como brasileiro que sou, né, independente de ser cristão, espero que as autoridades públicas desse nosso país tomem as devidas providências. Eles poderão fazer as próximas paradas gays, porque estão no regime democrático, mas sem que haja essa coisa vergonhosa, porque não só o Brasil tomou conhecimento, né? Coisas que não dá nem para falar aqui, coisas vergonhosas. Eles fizeram com a cruz de Cristo, uma coisa terrível, pessoal. Nós temos que orar muito pelo Brasil, e eu espero, como brasileiro que sou, que as autoridades, que o poder público, que o Supremo Tribunal tomem as devidas providências para que esses atos não venham a acontecer, porque nós estamos no regime democrático. Porque eu pensei assim, bom, o que houve lá, houve até pessoas que tirou a roupa, né? Fez atentado ao pudor, que é crime no Brasil. Atentado ao pudor. Se você chegar no Lago 13 de Maio, se você chegar na Praça da Sé e tirar a roupa, um de nós vamos responder por crime de atentado ao pudor. E aí eu fico a minha pergunta, né? Será que esses fizeram o que eles fizeram, não o ato em si de abominar os símbolos sagrados, de usar os símbolos da igreja, de quebrar as imagens, que é vilipêndio no Código Penal, quebrar imagens de religiosas em público, isso é vilipêndio. Isso também está no Código Penal. Mas o fato deles ficarem ali nus, né, publicamente, tem que responder o processo, né? Porque estamos no regime democrático. Eu espero, como brasileiro que sou, que as autoridades do poder público tomem iniciativa para que essas coisas não venham a acontecer. Porque se acontecer essas coisas e ninguém tomar atitude, daqui a pouco vai acontecer igual aconteceu lá no culto da Assembleia de Deus, onde estava o deputado Marcos Feliciano, e na hora que ele estava assim para fazer, estava já falando lá no altar, entre os irmãos evangélicos, duas meninas, duas jovens, começaram a beijar na boca em plena reunião dos irmãos evangélicos. Terrível, né, pessoal? Terrível, terrível. Olha o diabo manifestado aí na porta. Diga assim comigo, pessoal. Está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Satanás está repreendido. Diga comigo, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus, o nosso Senhor. Ele está repreendido mesmo, não adianta. Nossas almas pertencem a Jesus, pessoal. Podemos morrer crucificados, podemos perder o pescoço, como muitos cristãos estão perdendo lá no Estado Islâmico, lá no Iraque, em alguns países do mundo, os cristãos estão sendo assassinados. Mas a nossa salvação, Satanás não tira, não. A nossa coroa da vida, Satanás não tirará. Assim seja, porque foi Jesus que comprou. Diga glória a Deus. Palmas para Jesus em vosso coração.